Cristiano, passando para você, falando um pouquinho, né, agora que a gente entrou um pouco no pano de fundo, né, de finanças centralizadas, de Web 3.0, essa realidade onde você, de certa forma, faz parte daquilo, né, você tem um pouco de ownership naquilo e você paga por esses serviços descentralizados que você utiliza, sem algum agente, né, é descentralizado porque não tem um agente central, obviamente, fornecendo isso. Como é que você enxerga o papel da inteligência artificial também atrelada a isso? A gente tem muitos elementos tecnológicos, né, que a inteligência artificial sendo um deles, né, a gente pode, se a gente quiser extrapolar, a gente pode levar, como a gente falou anteriormente aqui, a parte de quantum computing e tudo mais, que, enfim, dá outras camadas que a gente nem consegue hoje tangibilizar. Mas como você vê a inteligência artificial como um elemento que permeia isso e acaba fazendo com que a gente possa vivenciar a Web 3.0? Não, esse é um bom ponto, Bruno, e conectando com o que o Magaldi comentou sobre a internet 2.0, a internet em que nós compartilhávamos nossos dados como a moeda de troca para usar um serviço. Na Web 3.0, a moeda de troca ela pode ser realmente uma moeda, não até o compartilhamento dos nossos dados ele não é a moeda em si, ele é algo que está sendo compartilhado e pago em troca. E eu estou comentando isso porque, como a gente comentou no início do painel aqui, nós três, que dados de um lado, quando a gente fala de blockchain, desmistificando um pouco, blockchain é um grande, vou usar um termo que talvez tecnicamente não seja perfeito, mas para ajudar no entendimento, é um grande banco de dados, é um ledger onde estão todas as transações gravadas. E como a AI depende de dados, a governança desses dados, a disponibilidade desses dados é algo crítico. E voltando ao tema do Open Banking, que é um tema que eu não consigo tirar da minha agenda, toda a conversa que eu entro, eu acabo entrando em Open Banking, mas acredito que o Bruno também e o Magaldi têm fora hoje do painel, um pouco mais no futuro, no nosso dia a dia, a gente vai falar de Open Banking toda hora. Eu vejo que o Open Banking ainda está na visão da Web 2.0, né? Porque eu tenho experimentado nos países que o Livre opera, você fala para o cliente, poxa, agora conecte as suas contas bancárias com a promessa que no futuro eu vou te dar alguma coisa, vou te dar um crédito, vou te dar um investimento, mas naquele momento só você forneceu alguma coisa, você não recebeu nada em troca. E o momento que você forneceu, a partir daquele ponto, aquele dado voltou a estar centralizado num nó da internet, que é o banco. Então, eu imagino que, ao se falar de AI na Web 3.0, assumindo que os dados financeiros de AI vêm de Open Bank, Open Data, eu vejo uma grande oportunidade das pessoas controlarem melhor a questão do Open Bank. Então, a partir de agora, legal, eu vou compartilhar meus dados, e em troca dos dados que eu dou, eu recebo esse token. E esse token fica depositado para mim, que o banco me forneceu. Depois posso usar esse token para várias coisas, serviços no próprio banco e outras coisas. Eu vejo também, quando a gente falou de personalização, recomendação, os bancos estão indo, acho que o Inter foi o grande pioneiro e devemos dar crédito, né, a quem fez primeiro. Não tem nenhuma afiliação com o Inter para não criar nenhum mal-entendido, mas o Inter criou aqui, considerado um marketplace em bancos, e o marketplace vai nessa questão que não tem um detalhe sobre o Inter ser personalizado, mas você usar os dados que o cliente deu para personalizar o marketplace para vender coisas para ele. Então, essa questão, de novo, do token, você poder ser remunerado por compartilhar os dados do Open Bank, usar no próprio marketplace, acho um ponto interessante. Mas falando de AI, tem outro aspecto, tem uma empresa que tem um token chamado FET, que eu gosto bastante, eles começaram a ligar esses dois mundos, em que eles começaram a criar protocolos, que são protocolos com serviços de AI, em que você pode receber tokens ao compartilhar os seus dados, você pode receber tokens a contribuir com essa rede, mas você também tem que pagar para usar esse serviço com esses tokens. Então, eu imagino que ao descentralizar os dados, e eu acho que o Open Bank é um bom exemplo, talvez os serviços de AI também vão poder ser descentralizados e virarem protocolos. Hoje a gente tem algo muito ingrato no mundo open source, que as coisas são criadas e não são remuneradas, né? Então, eu sempre digo do SMTP, que talvez seja um protocolo que ninguém está familiarizado, de e-mail, HTTPS, que alguém criou, doou para o mundo e não se beneficiou tanto quanto isso, né? Acho que o próprio Linux
Hoje as empresas de Linux, elas ganham com serviços, mas a propriedade intelectual do Linux não está lá. Então eu vejo um mundo muito interessante em que os players vão ser incentivados com tokens a compartilhar dados e ter controle da sua privacidade, serem os donos dos dados, eles estão trocando os dados pelos tokens, mas também o mundo open source poder entrar com mais força no mundo de AI, porque hoje a gente sabe que os algoritmos, eles são open source, porque os algoritmos são matemática, e ainda a gente sabe que a matemática talvez seja uma das primeiras coisas do mundo open source a ser criadas, as primeiras coisas programáticas a serem criadas foi a matemática. Mas não tem muito incentivo para você criar esses modelos assim desses algoritmos e compartilhar com o mundo, até porque esses modelos vão ficando melhores com quem tem mais dados. Então, eu vejo essa oportunidade. Aí, pensando em casos específicos, casos de uso, eu vejo a questão das pessoas desbancarizadas. Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, vou dar talvez uma ideia que não vai ser muito popular, mas Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa do governo de distribuição de renda, mas a gente poderia ter um programa de distribuição de renda descentralizado, que não dependesse do governo, que a própria sociedade contribuísse diretamente, então pagamos os impostos que vão direto para o Bolsa Família, sem intermediários, sem eficiência, e isso vai direto para a mão das pessoas. E serviços de AI, eu já vi alguns casos nesse sentido, poderiam ser usados para definir a distribuição desse valor. Então, regiões que vão ser afetadas pela seca e vão impactar a renda das pessoas, essas previsões distribuírem essa renda. Eu vi outro caso muito interessante de estacionamento. Existem até estudos que, eu não sei se vocês conhecem, existem técnicas heurísticas para escolher a melhor vaga no estacionamento, para você não ficar rodando procurando a melhor vaga. Então, dizem que depois de você passar por 37% das vagas, você deve pegar a primeira que aparecer, é o ótimo. Então, existem modelos para definir a melhor vaga no estacionamento. Então, você poderia, esse é um estudo está sendo feito na Alemanha, um piloto, em que os carros estão informando os outros carros sobre as vagas e usando modelos para você estacionar e dependendo de quem está compartilhando as vagas, elas ganham tokens. Então, o meu carro está ganhando tokens por informar vagas disponíveis, e quando eu for estacionar, eu uso esse mesmo token como meio de pagamento. Então, quando a gente fala de pagamentos, renda e vários outros modelos, eu acho que essa combinação de AI, de fazer previsões, as pessoas compartilharem dados em troca de tokens, as pessoas pagarem um modelo com token para achar a melhor vaga ou para ter distribuição de renda, etc., são possibilidades bem interessantes. Eu acho que o grande desafio vai ser essas ideias malucas de vou estacionar sem pagar a prefeitura pela vaga, mas pagar os cidadãos, vou distribuir renda sem ter que os meus impostos irem pelo governo, mas ir direto para a pessoa que precisa. Então, acho que tem várias provocações interessantes que envolvem dinheiro, AI e descentralização dos dados da internet. Eu gostei muito do que o Magaldi falou da internet do valor. Então, todo mundo está coletando valor nesses cenários que eu comentei. E se a gente extrapolar, inclusive, para realidades igual você deu o exemplo da vaga, né? Um exemplo muito claro que a gente poderia ver é um próprio Waze, ou um substituto ao Waze, um paralelo ao Waze, onde você também fosse remunerado a partir do momento que você participa e manda todos aqueles inputs no final que está beneficiando toda uma comunidade, né? Então, você tem essa forma essa forma muito mais colaborativa, diferente de você remunerar aquele que cria, aquele que consome, aquele que é ponto para poder informar e fazer também a engrenagem girar. Então, você tem um sistema que a gente beneficia as pontas de forma diferente ao centralizado de hoje. E Bruno, um comentário, eu acho que a gente estava vivendo agora o Open Banking. O Open Banking, juntando com outro conceito que vocês comentaram, o Open Banking ele poderia ser descentralizado, mas mesmo assim ter governança, né? Porque às vezes a gente tem essa percepção que é descentralizado e não tem governança, mas a gente sabe que os DAOs ou DAOs, eles são organizações autônomas descentralizadas, mas têm governança. E a governança, as pessoas que têm mais tokens, mais colaboram, etc., têm mais voz. Então, às vezes, que essa percepção que, nossa, vai ser o caos descentralizado, uma descentralização não significa caótico, significa, talvez, uma democracia programática, né?
uma democracia que tem contratos que vão reger aí a votação e a decisão.